Bom, muito obrigada por chamar, né, me chamar para fazer essa apresentação. Eh Geralmente, quando eu começo a apresentação, assim, eu moro há 10 anos na Austrália e, assim, eu cheguei aqui no Brasil para fazer um estágio, agora vou passar mais tempo, e aí me convidaram para fazer uma palestra lá na FAPESP, né, e aí eu conversando com o professor Paulo, ele falou: "Fala um pouco da tua trajetória que já dá para o pessoal entender o que você trabalha", né. Então, aí eu percebi que se eu falo um pouquinho da minha trajetória, não vou falar de currículo, eu não gosto de falar muito do que eu fiz, mas eu descobri que é uma boa ideia para as pessoas terem noção do que eu trabalho, né. Então, assim, eu sou meteorologista de formação, então eu fiz, meteorologia na Universidade Federal da Paraíba, né, e, assim como muitas pessoas da área de saúde, como vocês que estão aí, tem a ideia de que meteorologia é uma coisa bem simples e que só olha o formato de nuvem de cachorrinho, né, mas não é, né. Então, quando eu entrei na faculdade, é um curso muito pesado de matemática e física, tanto é que a gente faz esse curso junto com o pessoal da engenharia. E depois de 2, 3 anos, o pessoal da engenharia vai fazer seus trabalhos, civil, elétrica, e a gente continua nessa parte mais pesada de matemática e física. Então, a gente tem uma base muito sólida nisso. Matemática, física, computação é uma área é na área de exatas, inclusive a gente tem até CREA e tudo. Bom, no primeiro dia de meteorologia, foram apresentar as divisões da meteorologia e como as pessoas elas trabalhavam, né? Assim, as sub-áreas. Então, tinha meteorologia espacial, agrometeorologia, que era mais a parte de agro, e tinha uma lá, bem esquecidinha, que era biometeorologia, que era a ligação da meteorologia, como isso impactava, né? A atmosfera impactava na reprodução de bovinos e também na humana. Só que no Brasil, na humana, era uma coisa assim, quase não existia. O pessoal da Alemanha trabalhava muito com essa parte de conforto térmico. E aí, daí, eu me interessei muito por essa área, mas não tinha ninguém que se interessasse, então fui levando e fui fazer meu mestrado lá no INPE, né, na parte bem de meteorologia mesmo. E mais no doutorado eu conheci o professor Fábio, da USP, que ele era biólogo, mas era professor do Instituto de Astronomia e Geofísica lá da USP, né, o departamento que eu fazia parte. E ele tinha um projeto que linkava essas duas áreas, né? E eu me interessei, né? Então, mais uma vez, era um projeto assim, bem no cantinho da área, né? Porque cada área tem naquele quadrado, né? Saúde é bem saúde, a parte de exatas é bem de exatas, e aí ele fez esse link com o pessoal de saúde pública. E aí eu decidi fazer meu doutorado nisso, porque eu falei, bom, se todo mundo fica estressado no doutorado, se você, muitas coisas acontecem nesses 4 anos de doutorado, eu quero fazer uma coisa que eu acredito, e aí eu resolvi fazer realmente o que eu acreditava desde lá da faculdade. E aí comecei a fazer esse trabalho, junto com a minha orientadora, eu fiquei muito tempo ali na saúde pública, era Maria do Rosário, genial, né, por sinal, tudo que eu aprendi de estatística, de epidemiologia, aprendi com ela. E aí, quando eu cheguei na Faculdade de Saúde Pública, a minha cabeça deu um nó, porque assim, eu estava acostumada com uma coisa bem exata, né, bem objetiva, tal. E aí eu tive ah, contato com a área da saúde, que é uma área muito abrangente, né? Então eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver a ciência, né? E aí o grande problema do doutorado não foi nem o doutorado em si, mas foi trabalhar a minha cabeça para linkar essas áreas e como falar da minha área de meteorologia para o pessoal de saúde e como falar as coisas que eu estava aprendendo na saúde para o pessoal da minha área. Então, isso foi um exercício muito interessante, muito estressante, porque até a própria estatística ela é diferente nessas áreas. E aí eu consegui fazer o meu trabalho de doutorado, né, nessa área, já trabalhando com doenças respiratórias e o impacto do clima nessas doenças. E aí fui caminhando, e aí terminei dentro da saúde, né? Porque assim, não tinha muito espaço para mim na minha área de exatas, porque geralmente o pessoal de meteorologia, eles ficam muito voltados à programação, uma coisa bem fechada em matemática, em física, e não ligam muito para essa área mais, né, de saúde. E aí eu fui para medicina e fiz o pós-doutorado com o professor Paulo Saldiva, também nessa área, né? Encontrei um cantinho ali na medicina que trabalhava com essa parte de poluição, né? E fiz meu pós-doutorado ali. Paralelo a isso, eu já trabalhava também no Instituto Nacional de Meteorologia, fazendo previsão de tempo, né? Eu adorava fazer, gosto ainda, né, de fazer previsão de tempo.
Então, assim, eu comecei a linkar essas duas áreas. Aí, ótimo, estava tudo bem, publiquei artigo e fui para a Austrália. Chego na Austrália, e aí eu já estava com aquela, já tinha sido mordida pela saúde, né? Pela disciplina saúde médica, né? E aí eu fui fazer um curso que só tinha, aqui no Brasil não tem, mas na Austrália tem, que é um curso chamado de Medical Sciences, que é um curso que geralmente as pessoas fazem para poder depois entrar na medicina, né? Então, se a pessoa não tem graduação, ela faz um curso em ciências, esse, por exemplo, e depois elas fazem 3 anos desse curso, depois elas aplicam para fazer medicina mais 4 anos, que é o que a gente chama de MD, né? Medical Doctor. E aí eu fiz esse curso, assim, meio sem querer terminar o curso. Eu queria aprender as disciplinas para ficar mais familiarizada com o corpo humano, com fisiologia, com áreas com disciplinas que eu não tinha essa base, né? Eu disse, vou aprender um pouco, melhor o inglês, e aí eu vou melhorando as minhas pesquisas. Aí, o que aconteceu? Me apaixonei, e aí hoje eu estou estudando medicina, né? Daqui a 1 ano e meio eu termino, e aí eu estou aqui em São Paulo fazendo estágio com o professor Paulo Saldiva na parte de autópsias, né, na parte de patologia. Então, toda essa introdução é para vocês entenderem que o meu trabalho de pesquisa é esse link, né, na parte de clima, poluição e saúde. Então, todos esses trabalhos que eu tenho feito, eles buscam mostrar a influência dessas variáveis ambientais na saúde humana. O que é que eu percebo? É que muitas vezes, no guarda-chuva na mudança climática, as pessoas falam que isso é mudança climática, então está na moda falar isso, né? Só que se tudo é mudança climática, nada é mudança climática, né? Então nem tudo é mudança climática, né? Então parece que fica mais fácil você jogar a culpa na mudança climática quando você não quer fazer a sua responsabilidade, que é de poluir menos, você. Então, a culpa é da mudança climática, houve um desmoronamento, então a culpa não é nem do prefeito, é da mudança climática. Então, assim, isso para quem trabalha como eu, numa ciência fazendo uma ciência bem séria, isso é muito ruim, né? Isso meio que banaliza o que realmente está acontecendo, né? Então, o trabalho que eu tenho desenvolvido no grupo lá da Austrália, na Monash University, inclusive tem grupo, mais na frente vocês vão ver que a gente já fez vários trabalhos para o Brasil, é justamente tentar mostrar com muita clareza, né? Tanto me aprofundando na área de clima como aprofundando na área médica, mostrar a clareza dos impactos que existem, quanto é esses impactos, sem fazer muito sensacionalismo e deixando claro o que é mudança climática e o que não é mudança climática, o que é uma mudança no ambiente que você vive. Então, o tema que me foi pedido é sobre onda de calor, né? Calor e as implicações na saúde planetária. E aí eu vou mostrar para vocês, na verdade, essa palestra é mais para, como eu sei que vocês estão trabalhando com essa parte ambiental e são pessoas, geralmente são médicos, então eu trouxe uma palestra uma coisa mais didática para mostrar como é que isso está sendo feito, né, no mundo. Então, eu dividi essa palestra em 4 pontos, né? Seria a adaptação da fisiologia humana e como estudar essas relações, como a estatística como aliada nos estudos epidemiológicos e ondas de calor no Brasil, e eu vou mostrar as pesquisas que já foram feitas e que estão sendo feitas aqui para o Brasil e também para o mundo, para quem se interessar. O que nós percebemos é que a adaptação a diferentes cenários climáticos possibilitou a disseminação do Homo sapiens em todo o nosso planeta. Então, muitas vezes a gente não percebe o quanto o meio ambiente ele impacta na nossa vida, né? Ela é uma coisa tão linkada que às vezes a gente nem percebe, mas que os grandes aquecimentos globais, tanto os resfriamentos globais como divisões de terra formando continentes, como tudo isso, né, tem a ver com o clima e como o clima foi responsável por migrações, né? Então, os povos se disseminaram no nosso planeta justamente por causa de cenários climáticos muito graves, né? Então, grandes cheias, grandes secas, grandes ondas de calor, né? Então, isso espalhou toda a humanidade e mais na frente vocês vão ver um gráfico que mostra que até o nosso biotipo depende disso, e o estresse térmico do quente ou do frio
Atua como uma força adaptativa, então o ser humano foi forçado a se adaptar, mas para isso desencadeou mecanismos adaptativos dependentes de modificações genéticas, epigenéticas, uma plasticidade fisiológica, fatores tanto comportamentais como sociais. Acontece que toda essa mudança, quando você vê o negro, quando você vê o branco, quando você vê o amarelo, quando você começa a ver as diferentes raças que compõem o planeta, essas mudanças foram feitas no decorrer de milhares de anos, né? Essas mudanças de clima, essas adaptações. Contudo, depois da Revolução Industrial, nós percebemos que essa velocidade de mudança, principalmente em temperatura, foi muito rápida. É como se a velocidade fosse muito grande. E aí não está dando tempo do nosso corpo se adaptar a isso. E aí o que é que acontece? Acontece que nós temos um descompasso, né, e o estresse. É mais ou menos como a gente, há, sei lá, 40 anos, ninguém tinha um iPhone, né, e aí não tinha internet, por exemplo, porque até tinha, mas a gente não tinha esse acesso em massa de internet e de informações. E hoje a gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, por causa da velocidade de informação, da velocidade tecnológica, que talvez nosso cérebro ainda não conseguiu se adaptar pela rapidez com que mudou. É mais ou menos o que aconteceu com o clima. E aí, o que é que acontece? Pessoas com doenças crônicas, né, e pessoas idosas, os diabéticos, obesos, são afetados com muito mais frequência do que se esses eventos não tivessem acontecido. Mas que eventos, né? Os eventos justamente de extremos de calor, extremos de frio, né, e esses extremos de tempo. E aí, como é que a nossa fisiologia responde a isso? Né? Nós sabemos que existem os receptores na nossa pele, né, que ele responde ao toque, são as fibras A. E aí, o que é que acontece? Nesse gráfico, tá claro, né, Djalma, estão vendo os gráficos direitinho, né? As fibras nervosas para dor pelo frio e fibra nervosa para dor pelo calor. E aí você vê que existe um range na temperatura em que você começa a ter problemas, né? Então você começa, o ser humano até que se adaptou em extremos, né? Menos 68 graus no Ártico e 45 no deserto. Por exemplo, Melbourne, acho que já teve 48 graus em um dia, mas esses 45 quer dizer que você tem com muita frequência, né? No deserto você tem isso com muita facilidade, na Austrália também. E aí, com isso, nós tivemos uma plasticidade fisiológica, e aí você precisa, vai acometer esses extremos, massa muscular, corporal, derme, epiderme, tipo de pelos, enfim. Essa é uma parte fisiológica que aí é bem clara quando a gente fala nesses extremos de calor e frio. E como é que isso funciona, né? Então, você tem na periferia, você tem a pele, aí você tem os termorreceptores, e aí você manda esse contato com as fibras da nossa pele, manda para hipotálamo, e o hipotálamo começa a mandar funções para que a gente chegue à homeostase, né? Para que a gente tenha um equilíbrio na temperatura, tanto quando é por frio quanto por calor. Isso a gente vê muito nos livros médicos do Guyton e até os livros de patologia, tem sempre um lugarzinho para descrever o quanto o corpo precisa manter essa homeostase, tanto de calor como de frio com o meio ambiente. E aí, como é que isso acontece, né? Quando a gente está numa onda de calor, muito calor, o que é que o corpo faz, né? O corpo tem que resfriar um pouco isso, né? Para deixar esse equilíbrio homeostático, né? Então, você tem, o que é que o hipotálamo faz? Ele ativa o simpático, inibindo o simpático, e diminui o metabolismo basal, provoca vasodilatação, taquipneia e taquicardia, e aí também o parasimpático é ativado, provocando suor. Isso tudo para manter a homeostase do corpo em frente a um calor intenso. Ao contrário, no frio intenso, o hipotálamo ativa o simpático, aumentando a ereção dos pelos e a parte muscular, aumentando o movimento muscular, vasoconstrição e aumenta o metabolismo basal. Também você tem aumento de tremor e arrepio, justamente para fazer a ereção dos pelos, e
e movimentar os músculos, tentando fazer mais calor. E aí você tem também o impacto no aumento da tiroxina e epinefrina. Ou seja, opa, você mexeu no hormônio. E aí a gente sabe, e hoje eu sei na área médica, que nada no corpo humano acontece isoladamente. Nas nossas áreas a gente pode até isolar, mas no corpo humano não. Então você mexe no rim, você vai mexer no pulmão, depois você vai mexer na pressão, e aí você vai desencadeando uma bagunça, né, no organismo, justamente devido a esse ambiente alterado. E aí, essa mudança no clima, no decorrer dos milhares de anos, mostrou como as características biotípicas foi mudada devido a essa mudança drástica, né, no decorrer dos séculos, né. Então, por exemplo, você tem aqui a pele bastante pigmentada em áreas tropicais, justamente para proteger a pele contra o UV cancerígeno. Aí você tem também a pele mais branca da Europa, você tem pouca radiação solar, né? Você tem, onde tem pouca radiação solar, você tem uma pele mais clara, justamente para facilitar a penetração dos raios UV para a síntese de vitamina D. E aí começa a ter o biotipo nariz fino, é, as narinas mais largas, o nariz, né, assim, mais curvado dos árabes. E aí você começa a ter forma do cabelo, aquele cabelo mais de pipoca para proteger da alta temperatura. Aí você tem a prega mongólica nos asiáticos do Ártico, né, daquela região, justamente por causa da reflexão do gelo, né, então para proteger da claridade. Você tem a esteatopídia, que é justamente aquele acúmulo de gordura, os culotes, né, que você chamou, o africano tem muito, que era para justamente guardar gordura, né, no período de falta de comida devido à estiagem, enfim, o ser humano conseguiu fazer toda essa adaptação, inclusive no biotipo. Então, isso é uma clara informação de que o clima tem tudo a ver com a nossa saúde, na verdade. E não foi eu que inventei, né? Então, Hipócrates, antes de Cristo, já dizia, né? Quem quer estudar corretamente a medicina deverá proceder da seguinte maneira: primeiro, deverá considerar os efeitos de cada estação do ano, que cada estação do ano pode produzir, pois as estações não são todas iguais. No segundo ponto, ele se refere aos ventos frios e quentes, tanto os globais como os específicos de cada região, e ele fala, né? O médico deverá examinar a posição, a direção dos ventos e as saídas do sol. Deve observar também o jeito de viver de cada paciente, sua alimentação, sua estrutura física e lugar onde mora. E aí, essa foto é uma foto de um livro de medicina, de clínica médica bem antigo, em que você vê um homem saindo do restaurante tendo impacto, né, do frio, e aí ele desenvolve uma angina, tipo também um infarto, e aí você tem as variáveis que podem influenciar nisso, né, temperatura, umidade, vento, pressão, radiação e precipitação, que são as variáveis meteorológicas. E também, depois da Revolução Industrial, a gente começa a lidar também com a poluição de líquido, gases e partículas, porque até então nós tínhamos só explosões de vulcões, né? Mas agora a gente tem que lidar com isso no dia a dia, pelos automóveis ou pelas fábricas, etc. Bom, e aí, nesse contexto, segura essa informação aí, agora eu vou falar nesse contexto do clima, né? Porque o que é que acontece? Eu vejo muitos trabalhos usando o guarda-chuva da mudança climática. Então, como eu falo, tudo é mudança climática. Então, é como se você pegasse uma temperatura e você já fizesse sua correlação e você já afirma que é mudança climática, e as pessoas que estão estudando isso não estão se aprofundando na ciência climática, né? Não que seria necessário que alguém fosse meteorologista ou para fazer esses estudos, não é isso, mas saber o mínimo de cada ciência. Por exemplo, a gente na área médica, quando você tem um problema renal, você não vai procurar um obstetra, você manda para o obstetra, né? Porque ele tem, apesar de ter uma vivência médica, ele tem uma profundidade maior. E eu não vejo isso quando as pessoas começam a estudar essa parte de clima e saúde, né? Então, assim, toda palestra, eu estou percebendo que é necessário eu falar um pouquinho disso para que as pessoas tenham interesse em ver como é que essa ciência funciona. Porque assim como na parte médica, essa ciência, ela tem várias ramificações, ela não é uma coisa simples. Assim como a gente tem as nossas especializações, na ciência climática também é assim.
Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas da área de saúde agora, vamos fazer uma relação com satélite, por exemplo, ou vamos fazer uma relação com temperatura. Tá, mas como é que é obtido esse dado? Ah, mas como é que faz isso? As pessoas acham que é tudo muito simples, e não é. Né? Então, assim, você não tem e ninguém chama um especialista para isso, né? Então, e aí você fica fazendo, você vê um monte de projetos e as pessoas acham que é fácil conseguir essa informação, e aí muitas pesquisas saem com muita inacurácia, né? Justamente porque as pessoas não se informaram mais sobre a ciência que ela está linkando, né? Assim como eu fiz, saí da ciência climática e fui para a área médica, eu tentei aprender bastante de como as pessoas da área médica pensavam, de como aquilo era obtido, para ter um mínimo de noção de como trabalhar com isso, para não estar fazendo relações espúrias, né? Porque, de novo, nem tudo é clima, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem de que associava, era a televisão falava assim, morreu não sei quantas mulheres no desabamento por causa da mudança climática. Então, o pessoal começa a falar, tudo assim, tudo eles colocam mudança climática, então é complicado, porque isso, às vezes, meio que dá para quem está trabalhando seriamente com isso, descredibiliza, né? Então, assim, eu sempre prefiro dar essa falar sobre isso um pouquinho, né? Principalmente quando eu estou na área de saúde, falando para o pessoal da área de saúde. Então, eu fiz esse slide assim, que eu chamo de clima e as doenças, e eu gostaria de mostrar para vocês assim, ó. Por exemplo, o planeta, ele tem a parte tropical, né, e a parte extratropical. Essa parte tropical é onde você tem mais sol durante todo o ano, então é a região mais aquecida, e é onde é muito favorável a vetores, né, a Egito, por exemplo, e outros vetores, né. Na África tem um monte, né, tanto de vetores na água, hepatites, etc. Então, você tem doenças específicas dessas regiões tropicais, né? E também você tem doenças que ocorrem muito mais também nas áreas extratropicais, em que você não tem uma temperatura mais constante, você tem uns extremos. Por exemplo, no Canadá, você tem, sei lá, 25 graus no verão, 20 graus, e no inverno vai para menos 10 e às vezes até menos. Então, você tem picos, assim, uma variabilidade de temperatura muito alta. E na parte tropical, não, já é tudo muito mais tranquilo, não tem variações muito bruscas, né? Não que as doenças não podem se sobrepor, né? Claro, uma doença cardíaca, ela pode ter também na parte tropical e na parte tropical, mas existem doenças que acontecem muito mais nessas áreas devido a mudanças no clima e no tempo, né? Então, tem doenças que são mais linkadas aos eventos atmosféricos e outras não. Então, para começar, o que é que eu quero falar para vocês? Muitas vezes a gente vê até pessoas que trabalham mesmo com essa parte se confundirem o que é clima e o que é tempo, né? Isso é muito importante, é mais ou menos como um médico não saber verificar uma pressão. Então, isso é muito importante para quem trabalha com isso. O que é tempo? Tempo corresponde a um estado atmosférico em determinado local de forma momentânea. Por exemplo, Florianópolis, hoje, dia 15 de junho de 2022, a temperatura foi, sei lá, de manhã de 20, não, acho que tá frio aí, né? 10 graus de manhã. Então, é um dado de Santa Catarina, de Florianópolis, hoje. Então, o tempo em Florianópolis hoje está frio. O tempo está chuvoso. Eu não posso dizer que é o clima que está chuvoso. Por quê? Porque o clima é um conjunto de sucessão de tipos de tempo em seus elementos, ou seja, o clima é um conjunto de tempo de todo dia. Isso por 30 anos no mínimo. Né? Então, quando, por exemplo, o pessoal fala, está muito frio hoje, isso é coisa da mudança climática. Não, isso é o tempo que está mudando. Quando eu somo todos os tempos durante 30 anos, aí eu posso falar do clima. O clima está mudando? Como assim? Tem 30 anos que, na média, Florianópolis tem, por ano, a média de Florianópolis em janeiro é de 15 graus. Só que nos últimos 30 anos, ela começou a ficar em 20 graus. Então, eu vou medir mais 30 anos e vai dar, em média, 20 graus. Aí eu posso dizer, os 30 anos para trás era 15, os 30 anos para frente era 20, então houve uma mudança climática. Então, entendeu como isso é bem sério entre você dizer clima e tempo? E
Só que tem um fator interessante. Para que você mude o clima, é necessário que você tenha eventos extremos de tempo, né? Então, imagina um pêndulo, você está no pêndulo lá. Então, para que o pêndulo chegue no equilíbrio, ele tem que ir lá no final de uma ponta a outra. Então, né, você tem que ter extremos de calor, extremos de frio, e vai diminuindo até chegar a um equilíbrio. Então, quando você vê, muitas vezes tem aquelas ondas de frio intensas, aí o pessoal fala, ó, tá vendo? Dizem que o clima está esquentando, mas olha como tá frio em tal lugar, foi o recorde de frio de décadas. Pelo contrário, isso é indicativo de que o clima está mudando, porque você está tendo vários recordes e a frequência desses recordes de extremo de tempo, de frio ou de calor, está acontecendo até que isso venha se equilibrar. Então, eventos extremos, eventos meteorológicos extremos, eventos de tempo extremos, pode ser um indicativo de mudança no clima. Se esses eventos começam a acontecer com mais frequência, ou seja, aumento de ondas de calor, aumento de ondas de frio, então isso é indicativo de que o clima está mudando. Como é que a gente faz a meteorologia? Né? A gente tem as estações meteorológicas, que elas são coordenadas pela Organização Meteorológica Mundial. Então, todos os países do mundo, seja eles ditadura, seja eles democráticos, seja eles qualquer que for o regime político, esses países, eles são unidos para liberar essas informações do globo. Então, todo país vai ter as estações meteorológicas em várias cidades. Nessas estações meteorológicas é um cercado, né, verde, é escolhido especificamente para estar nesse local, não pode mudar. É igual a gente colocar um marca-passo. Você não vai colocar um marca-passo na perna do paciente, você vai colocar sempre naquele mesmo lugar do coração. Então, é mais ou menos o que acontece na meteorologia. Você tem essas estações fixas, elas não podem mudar, porque se elas mudarem de lugar, elas perdem toda a referência delas e os dados ficam comprometidos. Então, na estação meteorológica, você tem medição. Essa casinha branca, ela lá dentro, ela tem termômetros de máxima, termômetros de mínima, ela tem como medir umidade. Aí esse potinho que tem ali, né? Tipo uma piscininha, mede evaporação. Então, você tem termômetros de sol, você tem uma gama de informação aí, que todos os dias os meteorologistas, né, pegam essas informações em horas determinadas, igual, os horários são todos iguais em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se eu tenho que coletar o dado 9 da manhã, que é determinado pela Organização Meteorológica Mundial, 9 da manhã no Brasil vai ser 10 da manhã na Austrália. 9 da manhã no Brasil vai ser 10 da noite na Austrália. Em algum lugar vai ser de madrugada, não importa. A medição está sendo feita naquele momento, regrado pelo horário UTC. Por quê? Porque a gente quer ter uma fotografia da atmosfera. Por exemplo, é como se você fosse medir glicemia. Você não vai medir um paciente glicemia de manhã em jejum e depois você dá um donuts para ele e vai medir de tarde. Né? Você não vai ter uma ideia de que realmente como está aquela glicemia do paciente. É igual a meteorologia, você vai fotografar o que está acontecendo naquele momento, para você poder entender como é que a atmosfera está se comportando no globo todo. E aí, cada lugar, por exemplo, cada país tem sua forma de organização. E todos eles mandam esses dados coletados diariamente, 3 ou 4 vezes por dia, 4 vezes por dia, na verdade, manda para centros especiais, específicos disso, que recebe todos esses dados mundialmente. Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que eles são 10 distritos espalhados aí no Brasil, aí aí no sul do país é o 8º distrito, se eu não me engano, aqui em São Paulo é o 7º, é o 8º distrito, que é responsável pela parte do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí, todos os dias, esse pessoal pega essa informação, mediu a temperatura, e aí eles mandam para as centrais, e aí, no final das contas, mandam para Brasília, e de Brasília eles mandam para Melbourne, os dados, para Moscou e para Washington, D.C. Então, todos os países fazem isso. Então, quando esses dados chegam em Melbourne, Moscou e Washington, D.C., esses dados vão entrar no que a gente chama de modelos numéricos de tempo, que aí vão ter cartas, né, umas cartas cartográficas, tipo aquelas curvas de nível. Você vai ter aquele tipo de informação
para você poder fazer a previsão do tempo e saber como está o tempo, onde é que tem frentes frias, onde é que tem furacões, etc. E aí, isso é a fotografia de todas as estações do globo. Então, todo mundo está fazendo esse trabalho. Quando a gente tem todas essas estações medidas, a gente tem uma fotografia e aí a gente pode fazer uma previsão do que vai acontecer. Tem o paciente, você tem todos os dados dele, você vai fazer o prognóstico dele. E aí, no final das contas, eles dá isso para o meteorologista fazer a previsão de tempo que vocês veem todo dia na televisão, né? E aí, como é que o meteorologista faz isso? Na saúde, a gente tem os ratinhos de laboratório que a gente consegue controlar todo o contorno, né? A gente controla a temperatura, as condições de contorno, a gente faz tudo controlado, né? Na atmosfera, a gente não pode controlar, não tem condições de contorno, a atmosfera é toda livre, então você tem aproximações. E aí, como é que a gente faz isso para tentar entender? A gente usa o que os climatologistas e meteorologistas chamam de modelos numéricos. O que é isso? São modelos matemáticos, né, programas computacionais matemáticos, que eles colocam, de forma artificial, criam um ambiente como se fosse a atmosfera. Né? Então, dentro desses programas, eles colocam variáveis como variáveis químicas, variáveis que indicam cobertura de nuvens, variáveis de medição de temperatura do oceano, etc. E aí é como se ele estivesse fazendo um laboratório, né? Mas não, eles estão fazendo dentro de uma modelagem matemática, porque a gente não tem acesso a controlar todo o entorno da atmosfera. E aí também tem as imagens de satélite, né? Que aí o satélite ele fica lá fotografando mesmo a atmosfera lá de cima, e aí a gente junta toda essa gama de informações para a gente fazer a previsão do tempo e para a gente ter noção de como a atmosfera está se comportando. E todos esses dados são coletados há mais de 100 anos. Tá? Tem países que têm mais de 200 anos de coleta de dados. Então, quando a gente tem essa gama de dados no tempo, aí, assim, a gente tem condições de dizer que está tendo uma mudança climática ou não, né? Porque a gente tem essa gama de dados de estudo. Mas aí, como é que a gente estuda essas relações? Bom, os estudos médicos, eles são divididos em dois tipos, né? Clinical trials, que é a intervenção, né? Você vai ver o medicamento, você aplica aquilo ali no paciente, tem o caso, tem um controle ali para você ver, descobrir uma medicação, etc. E tem os estudos epidemiológicos, são observacionais, que é esse que cabe quando você estuda essa área de clima e saúde. O fator causal desses estudos só pode ser controlado por meio de estatísticas, porque a gente está trabalhando com população. A acurácia da coleta dos dados é crucial, porque aí, se você já tem um viés, porque você está trabalhando com população, então você tem que ter uma acurácia ali na coleta de dados. E o impacto das mudanças climáticas na saúde humana deve ter uma abordagem epidemiológica, porque você está trabalhando com grupos populacionais e você tem que evitar a falácia ecológica. Então, você não pode utilizar um estudo epidemiológico, um estudo ecológico de série temporal, por exemplo, para falar do indivíduo. Né? Isso é uma falácia ecológica. Então, é muito importante que as pessoas da área de saúde saibam exatamente o que é um estudo ecológico. Eu vejo muitas pessoas falar, mas esses estudos são muito rasos, né? Esses estudos, eles é muito genérico, mas a ideia é ser genérico, né? A ideia dos estudos ecológicos é justamente levantar o tapete e mostrar a sujeira, né? Então, a gente vai lá, levanta o tapete e mostra a sujeira, ó, tem problema aqui na cardio, tem problema aqui na parte renal, tem problema aqui na parte endócrina. E aí cabe cada área e fazer os seus estudos clínicos, né? Os seus estudos mais rebuscados e com foco mais no indivíduo. Mas o estudo epidemiológico, o estudo ecológico, a ideia dele é trabalhar com populações e nunca focar no indivíduo, porque aí a gente comete a falácia ecológica. E aí, na epidemiologia, a gente estuda o ecológico, populações, que é onde a gente se insere, clima e saúde. Você tem um transversal que aí trabalha com indivíduos, você tem um caso controle que também trabalha com indivíduo, corte e com indivíduo. Então, é sempre bom deixar bem claro que sempre que for estudar essas relações, vocês estudam um estudo ecológico e é com populações, né? Então, nunca colocar esse estudo para o indivíduo.
E aí você tem, né, os tipos, né, de abordagem, você tem o agregado, você tem o individual, que eu já falei anteriormente, e aí esses dados agregados, eles são analisados de forma de modelos de regressão linear, Poisson. A linear pode ser simples ou múltipla, Poisson, binomial negativa, quase Poisson, aditivo generalizado polinomial, então logístico, né? Então você tem uma gama de modelos estatísticos que você pode utilizar nesses estudos. E aí também eu vejo, às vezes, as pessoas falarem assim, mas o meio ambiente, tem pessoas que têm doenças sérias, isso não é muito importante, né? Principalmente, assim, médicos, eles acham que essa parte ambiental não tem muita importância. Só que a gente sabe que a saúde é um conjunto de fatores, é função de várias coisas, é função da parte social, da parte nutricional, é, a saúde depende de N funções. Só que o que cabe a nós é estudar a função ambiental, mesmo que ela seja, nessa equação que eu estou mostrando para vocês, digamos que a gente responde, a saúde humana responde por 2% apenas a parte ambiental. Então, é isso que a gente vai mostrar. Né? A gente não está querendo dizer que tudo é ambiental. Não, a gente está querendo dizer que existe uma parte ambiental e que quantos por cento é dessa parte ambiental. Então, todo estudo que a gente tem feito tem que ser visto dessa forma pela comunidade médica, né? Até que ponto essa parte ambiental está crescendo, quantos por cento ela está sendo o impacto na saúde de uma população, por exemplo. E aí, quando a gente junta medicina, meteorologia, estatística, a gente tem essa área, né, que eu falei lá no início, da biometeorologia, meteorologia de saúde, enfim, é uma área que vai mesclando, que faz esse link com nessas áreas, né, para que a gente consiga fazer pesquisas e dar valores quantitativos a isso. E aí, os primeiros estudos feitos nessa linha foi um estudo depois daquele grande evento de Londres, né, em 1952, que teve a grande poluição em Londres, né, que ali estava linkado tanto uma massa de ar polar estacionada, e tinha muita chaminé ali ligada, o pessoal se aquecia por carvão, né, por aquelas lareiras, e aí se criou-se uma nuvem estagnada e milhares de pessoas morreram ali, intoxicadas, né, e a partir daí começaram os estudos para ver o que é que o meio ambiente, né, o que é que essa poluição tinha a ver com as mortes, e encontraram relações. Em 1960 saiu o primeiro estudo, mas aí, nesse caso, a meteorologia não foi nem cogitada. Eles pegaram simplesmente a quantidade de mortos e o número e a poluição e fizeram uma relação bem simples. Já em 70, começaram a estudar e viram que a meteorologia é importante. E aí a sazonalidade foi levada em consideração, por exemplo, eles levaram em consideração, colocaram dentro das equações fatores que levavam em consideração o inverno, o verão, né, para ver, e foi refinando mais aquele modelo bem simples inicial, né, aquela equação bem simples inicial. Aí de 80 a 90, começaram a controlar dentro dos modelos de regressão as variáveis de confusão, por exemplo, feriados, né, dias da semana, e aí começaram a colocar lags, tipo, se acontecer um evento hoje, depois de quantos dias aconteceu a morte ou a internação. Então, você percebe que os modelos foram melhorando, né? E aí, de 90 a 2000, começaram a usar suavizadores e lags para usar em modelos que não eram tão lineares. E com isso, você percebe que no decorrer do tempo, essa parte estatística foi ficando cada vez mais rebuscadas, né? Então, antes eles usavam só uma relação linear, e agora depois começaram a perceber que a equação de Poisson, ela representava melhor isso, né? E aí você vê que houve uma grande evolução no estudo dessas modelagens. E em 2010, por exemplo, aí eu trabalhava na instituição de meteorologia e eu fui convidada para implantar uma área lá dessa parte de clima e saúde, e a gente criou o modelo brasileiro de clima e saúde, que era justamente para fazer prevenção, através da previsão meteorológica, prever, né, o número de internações ou mortes que poderia ocorrer devido a um evento extremo, por exemplo, de tempo, né, um frio intenso, etc. Mas, infelizmente, no Brasil, quando você muda, né, de 4 em 4 anos muda a política, então muitas coisas mudam e
você termina, os projetos ficam meio parados ou não são implantados pelo próximo gestor, etc. E atualmente, de 2010 para cá, o grupo que eu trabalho é um grupo mundial, que é o MCC, depois eu falo deles para vocês, desenvolveu hoje, a novidade, né, e é o que se trabalha hoje na parte estatística, que é com distribuição de legs não lineares nos modelos, ou seja, e também o uso de satélite. Então, hoje a gente já está trabalhando com modelos muito bem alinhados, muito bem rebuscados, e, por exemplo, não se tem mais sentido você mandar um trabalho para um revisor em que você use modelo de regressão linear, não tem mais sentido, porque já está bem estruturado a forma de trabalhar com esse tipo de dado, né, e a forma de modelagem matemática ser usada, né, a estatística ser usada, na verdade. E aqui é um exemplo, né, de um dos trabalhos que estão sendo feitos, né, pelo meu grupo lá de Monash, e aí você tem que aqui nós fizemos, né, o efeito do calor, né, de 5 em 5 graus, para o Brasil todo, por todos os problemas de saúde, né? Isso aí, os dados são dados do DataSUS, que a gente também sabe que é um dado não tão, né, não tão subestimado, mas é o que nós temos para trabalhar. E aí nós percebemos que, dependendo da doença, você vê que o calor, né, o calor intenso, ele vai afetando as doenças depois de 2 dias, ou em outro lugar depois de 4 dias, né? Por exemplo, perinatal, condições, depois de 4 dias é que o calor começa a influenciar. Já a parte cardiovascular, né, você percebe que ela, depois de 1 ou 2 dias, já começa a ter problema, né, também na parte digestiva, e a parte de doenças infecciosas e parasitárias depois de 2 dias. Então, você consegue ver, né, depois de quantos dias aumenta o risco relativo das pessoas ficarem doentes por pela temperatura, pelo aumento da temperatura. Né? Então, isso aí é uma parte do que o meio ambiente pode explicar, claro, levando em consideração que você tem outros tipos de doenças crônicas aí dentro, mas o que o ambiente pode explicar está aí. A gente consegue capturar isso. E aí você vê, nacionalmente, você tem em média um lag de 2 dias, né, depois de um calor forte, depois de 2 dias, você começa a ter os eventos, né, de desfecho de saúde. Na parte norte, você tem depois de 1 dia e meio, mas na parte norte você tem um problema muito sério, quando a gente trabalha com isso, você vê que essa margem de erro, né, do intervalo de confiança é bem largo, porque na parte norte você tem poucas medições, tanto meteorológicas como medições, com poucas pessoas, né, então, geralmente é uma área que a gente estuda, mas que assim, a gente sabe que tem muitos problemas, né. Nordeste, depois de 3 dias, né, o Sudeste, depois de 2 dias e meio, o Sul, 2 dias você já sente, e o Centro-Oeste depois de 2 dias e meio. Né? Então, assim, a gente consegue catalogar o aumento de risco relativo depois de dias de exposição, depois do dia da exposição do calor forte e do frio forte, né? No caso aqui, do calor. E aqui a gente tem todas as doenças infecciosas, a gente trabalha com uma coisa chamada razão atribuível, né? Que é quantas pessoas poderiam não ser afetadas se não aumentasse a temperatura, ou se não diminuísse a temperatura. Então, você consegue quantificar quantas pessoas foram internadas, ou quantas pessoas morreram por tal doença, por causa desse aumento brusco de temperatura. Né? E aí você tem esses mapinhas do Brasil mostrando em cada região o quanto as ondas de calor podem afetar e pode aumentar a porcentagem de internações por esse motivo. Né? Então, se vocês percebem que a estatística foi muito, muito rebuscada, que é própria do estudo ecológico, você tem que ter uma estatística muito rebuscada, muito calibrada e o dado muito bom. Né? Então, nessa parte a gente está indo bem. Né? O problema é que muitas vezes a gente não tem o dado, né, o dado muitas vezes subestimado, mas, de todo jeito, nós conseguimos passar a mensagem, conseguimos mostrar para as áreas de interesse, principalmente para a parte política, quem quiser, gestor, etc., e quem quiser se aprofundar, sei lá, um cardiologista quer se aprofundar muito nessa área e quer fazer um estudo mais refinado, quer fazer um projeto em que você possa controlar a temperatura no laboratório de alguns pacientes cardíacos e fazer uma coisa mais refinada.
Mas aí o tapete foi levantado e aí está o que a gente encontrou. E aí eu tenho feito com esse grupo desde 2013, eu acho. 2013 ou mais. A gente tem estudado bastante, né? Como falaram em calor nessa palestra, eu separei aqui só as ondas de calor para o Brasil, né? Esses são os trabalhos que a gente já está publicado, e geralmente a gente tem publicado em revistas muito boas, né? Um trabalho muito bom, assim, muito, né? Geralmente são os alunos de doutorado, são pessoas assim, é um grupo muito bom que tem lá, né? Tem muitos chineses lá que a gente trabalha junto, então a gente consegue fazer trabalhos muito bons para o Brasil, usando 1.800 cidades, né? Que a gente usa do dado DataSUS, do IBGE, que a gente consegue, dados de digitação de meteorologia, dados de satélite, a gente consegue fazer umas análises bem interessantes, né? Então, tem esses artigos, todos estão online, você pode baixar se vocês quiserem ler. E esse aqui são outras publicações que são também para o Brasil, sem ser de onda de calor, mas também voltado à temperatura, voltado a custo, voltado a doenças mais específicas, como renal, nutricional, então, assim, doenças que até então, porque geralmente o pessoal que trabalha com isso, trabalhava muito com a parte de cardio e a parte respiratória, né, então, nosso grupo tem feito trabalhos com outros tipos de doenças, né, renal, endócrina, problemas nutricionais, então a gente tem expandido muito o leque de doenças que a gente tem estudado. E aí, quando eu migrei para a Austrália em 2012, a gente começou a fazer colaboração, né? E aí eu comecei, assim, foi convocado, assim, a gente juntou um grupo de pesquisadores de alguns países e a gente começou a trabalhar com os dados e juntar esses dados, né? E aí a gente criou um grupo chamado MCC, Collaborative Research Network, que é, assim, um grupo muito grande, e esse negócio tomou uma proporção enorme, assim, né? Começou a gente lá trabalhando, de repente fomos agregando dados, e aí um dos líderes desse grupo está lá na Inglaterra, e a gente já tem, assim, tem um banco de dados, né, de vários países, e a gente consegue fazer trabalhos a nível global, né? E eu represento o Brasil junto com o professor Paulo Saldiva, então toda a parte de Brasil é a gente que faz, e aí cada país faz o seu, né, as suas análises, e aí a gente junta nossos dados, e aí a gente consegue fazer, mapear o mundo. Então, assim, são trabalhos, assim, muito bons, muito relevantes, e aí, por isso, a gente tem publicado em revistas bem importantes, com uma frequência muito grande, né. Além disso, a gente está no meu ResearchGate, quem tiver interesse, tem lá, a gente tem dois projetos com o grupo da Monash University, em Austrália, em Melbourne, na verdade, cidade de Melbourne, na Austrália. A gente tem o Climate Change and the Health in Brazil, que é justamente de onde esses artigos que eu mostrei anteriormente foi feito. E também tem Ambiente, Temperatura and Human Health, também é um grupo, né, a gente está trabalhando com essa coisa só para o Brasil. E aí, os trabalhos que a gente fez, né, do MCC, então a gente, o ano passado, acho que foi esse ano ainda, a gente conseguiu, não, foi esse ano, a gente conseguiu ser os 5 primeiros lugares dos artigos mais lidos no mundo, né, a revista Nature, a Lancet, PLOS Medicine, New England Journal of Medicine, então a gente conseguiu ser top nas leituras desse artigo, na interação, né, então, do que as pessoas baixavam de download. E aqui é meu e-mail, obrigada pela atenção, e é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então, gente, muito obrigada, espero ter contribuído, assim, ter deixado algumas questões para pensar, né, e, na verdade, essa parte de clima é muito importante que a gente comece a ter um pouco do que a gente pode fazer para melhorar, né, uma coisa mais individual, né? Porque às vezes a gente coloca tudo assim muito no global. Não, está mudando, mas às vezes é a gente que está mudando aquele microclima que a gente vive, né? Gente que está assaltando tudo, a gente que está cortando árvores e extinguindo o verde. Então, assim, muitas vezes o problema está nesse microclima e não naquele global. Então, porque quando você fala em global, você começa a colocar a culpa em alguém, que não é você, né? Então, assim, sempre que eu dou as minhas palestras, assim, é muito engraçado, porque no final fica todo mundo triste, né? Sabe aquela palestra que fica todo mundo triste no final, que você começa a falar as coisas e, tipo assim, você vê o que está acontecendo, e aí o ambiente degradando, a pessoa vai ficando triste, né?
Mas, assim, é essa mensagem, finalizando, né, cada um fazer a sua parte, e quando for procurar informação, procure informação de cientistas sérios, para que vocês tenham informação realmente de quem trabalha com isso, né, de quem trabalha com pesquisas sérias, e não pegar informação de qualquer jeito, né, principalmente quem trabalha nessa área, tentar se informar melhor, né, dos trabalhos que estão sendo feitos, os trabalhos que eu fiz ao longo desses anos. Infelizmente, no Brasil, foi feita para o Brasil, né? Eu sou bem patriota, eu estou lá fora, mas eu fico sempre trabalhando, de um jeito de trabalhar em alguma coisa para o Brasil, mas esses trabalhos não são divulgados. Isso é muito ruim, porque as pessoas não, os próprios estudantes, né, os acadêmicos, eles não têm acesso a esses trabalhos, né? E aí eu gostaria muito são trabalhos assim muito sérios e muito, né, com muito conteúdo. Seria muito bom que o pessoal que trabalha com essa área tivesse acesso, começasse a ler esses trabalhos, né, para dar embasamento no que eles estão fazendo nessa parte ambiental, né? Então é isso, muito obrigada e bom feriado.